Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria CONAT 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do CRT, declaro aberta a 24ª sessão ordinária virtual de 5 de maio de 2021. Inicialmente, gostaria de indagar a secretária Silvana se tem resolução disponibilizada para averiguação e assinatura, verificação e assinatura. Não, presidente, não disponibilizei, não. Mas tem uma para amanhã. Amanhã eu boto hoje. Tá certo. Gostaria de informar os senhores conselheiros também que os votos de desempate referente aos processos da Ipiranga e Comercial Ximenes já foram disponibilizados e será encaminhado para os senhores. Os 3 da Ipiranga foi análise de mérito, certo? Eu decidi pela procedência da autuação. E o conselheiro Henrique ficou relator de 2 processos por ter sido proferido primeiro voto divergente e vencedor. O outro ficou na lavra do doutor Leilson. Os processos da Comercial Ximenes, que tratava da questão da aplicação da portaria, norma de execução 03/2011, que ficou em empate se tinha ou não observado ou gerava nulidade se fosse feito por outro meio, que não só aquele da portaria. A presidência também decidiu afastar a presente nulidade, então o processo vai voltar à pauta para julgamento, para apreciação do mérito. Tinha ficado somente a questão preliminar de nulidade, e foi afastada a nulidade, vai voltar para a análise de mérito. Passando para a ordem do dia, vamos dar início aqui com o processo de recurso 137/2018, AI 2017-19-103. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido, Lojas Riachuelo S.A. Relator, conselheiro Marcos Mota de Paula Cavalcante. Está presente para fazer sustentação oral o representante PGE, doutor Pirata Feira de Andrade. Com a palavra, o doutor Marcos Mota. Renovando meu bom dia a todos, bom dia Silvana, bom dia presidente, doutor Biratã, conselheiros. Esse processo trata de crédito indevido, proveniente de operação de entrada de bem ou mercadoria para uso ou consumo do estabelecimento, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. O agente do fisco analisou os livros e demais documentos fiscais apresentados pela empresa e constatou, através de análise de sua FD, que o contribuinte realizou o lançamento de mercadorias de uso e consumo pela empresa, sacolas plásticas para utilização em frente de caixa, como sujeitos a crédito de ICMS para apuração final, reduzindo seu saldo devedor do período. O agente do fisco ainda transcreve o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando a sua decisão do recurso especial 279.024-SP. Em face dos conceitos supraemitidos, as sacolas plásticas cedidas à clientela para condicionar as mercadorias não se agregam aos produtos vendidos, por serem itens de conveniência fornecidos aos fregueses. Portando-se ainda com um veículo de propaganda da empresa por constarem o seu logotipo, lema e endereço. São, consequentemente, material de uso do estabelecimento, de forma a incidir a restrição do artigo 40(2) da lei já mencionada. O período de infração já dito, de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, infringido o artigo 65 do decreto 24.569 de 97, sugerindo a penalidade do artigo 123(2)A da lei 12.670, alterado pela 13.418 de 2013. Vai fazendo um total de ICMS de R$ 23.411,05 e multa de igual valor. O contribuinte interpõe tempestiva impugnação, onde, preliminarmente, solicita a suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 1513 e 206 do CTN, solicita nulidade do auto de infração por irregularidade do termo de conclusão por ausência de base de cálculo, alíquota e dispositivos infringidos, solicita a decadência do crédito tributário de janeiro a outubro de 2012 e, no mérito,
diz ter direito ao crédito nas aquisições de sacolas plásticas utilizadas em frente de loja, nos termos do artigo 60.3 do Decreto 24.569 de 97. A impugnante tem o direito ao crédito em decorrência do princípio da não cumulatividade, solicita a aplicação da penalidade mais benéfica prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670, porque o crédito indevido seria apenas o delito maior, não o delito fim, devendo ser aplicada a multa de 50% pelo atraso do recolhimento, conforme as resoluções 477 de 2003, 475 de 2003 e 458 de 2005. E solicito também, buscando a verdade material com realização de perícia, e ainda questiona a aplicação da taxa Selic. Em decisão singular, a autoridade julgadora de primeira instância julgou pela improcedência por entender que a legislação tributária reconhece, segundo o artigo 59 da Lei 12.670 de 96 e artigo 60.3 do Decreto 24.569 de 97, pelo parecer número 0241/2014 da CAT, o direito do sujeito passivo compensar o imposto oriundo de aquisição de material de embalagem com o saldo devedor do período, posto que tal produto não pode ser considerado bem de uso e consumo quando existe a saída física do estabelecimento no mesmo estado de conservação em que foram adquiridas pelo sujeito passivo, sendo entregues aos clientes para fim de transporte, portanto, gerando direito sim ao crédito. Por se tratar de decisão contrária aos interesses da Fazenda Pública, recorreu ao CRT, submetendo-a ao reexame necessário nos termos do artigo 104, parágrafos 2 e 4 da Lei 15.614 de 2014. Aí o processo é encaminhado à assessoria, à Célula de Assessoria Processual Tributária, onde o mesmo opina pelo conhecimento do exame necessário, negando provimento para confirmar a decisão singular de improcedência da acusação fiscal. Esse é o relato, presidente. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, o representante da doutora PG, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Bom dia para o senhor presidente. Estou só aqui organizando aqui o material, só um momentinho aqui. Vamos lá. Senhor presidente, senhores conselheiros, digo do relator, doutora Silvana, vocês estão me ouvindo? É que eu não estou vendo aqui vocês, aí eu não sei se é porque às vezes o sistema ele fica só me aparecendo aqui, acho que quando a conexão está um pouco fraca, mas vocês estão me vendo e ouvindo, né? Sim, estamos. Ah, ótimo. Sim, essa matéria ela é bem curiosa, né? Por que eu digo isso? Porque ela tem uma série de aspectos aqui a se considerar, desde a decisão dos tribunais, normalmente decisão do Superior Tribunal de Justiça, e aspectos peculiares assim da legislação e orientação dos estados, né? Eu digo assim, estado, assim, porque, de repente, cada estado ele vai ter um disciplinamento próprio, ou uma orientação própria em relação à questão dessas embalagens, né? No caso aqui, perdão, dessas sacolas plásticas para acondicionamento de mercadorias, né? É interessante aí notar, eu digo isso até porque a gente vê aí o auditor fiscal, quando ele fez aí a ação fiscal, no caso a autuação, ele cita inclusive uma decisão do STJ aí no RESP de São Paulo. E tem uma decisão também recente aqui, eu não sei se essa que ele citou é mais recente, mas pelo menos tem uma aqui de 2020, acho que é mais recente, até lá é um RESP 18.30.894, Rio Grande do Sul, que o relator, o Benedito Gonçalves, o ministro Benedito Gonçalves, onde a primeira turma entendeu que essas sacolas plásticas, no caso, utilizados para apenas como mera facilidade, ou seja, para você
compra uma mercadoria lá no supermercado e o supermercado fornece aquela sacola plástica para você conduzir, para você poder, né, levar aquela mercadoria para sair com ela. Então, assim, isso aí seria uma mera facilidade, né? Não se incorporaria ao produto final. Até porque você pode usar, você pode levar uma bolsa de casa, você pode acondicionar de várias formas. Então, isso seria uma mera facilidade fornecida pelo supermercado e que não daria direito a crédito. É interessante também, até nessa decisão, que ele tem até um aspecto até ecológico, que ele diz o seguinte, inclusive está na hora de desestimular esse uso aí de sacola de plástico. A partir do momento que eu estiver dando direito a crédito, eu até estimulando essa aquisição de sacola plástica. É até interessante essa conotação dada aí pela essa decisão aí de 2020, do RESP 183894, Rio Grande do Sul. E também o que a gente verifica é que a conotação também é que ela seja essencial ao serviço da atividade produtiva, a ponto de ser considerado como insumo. Então, assim, se, por exemplo, você tem uma marmitinha, digamos assim, você quer vender um produto lá, uma comida semi-pronta, então você precisa acondicionar no insufilme, algo assim, que aí sim seria considerado, digamos assim, essencial, porque o acondicionamento daquela marmitinha, daquela comida, realmente precisaria daquele plástico, né? daquele insufilme, enfim, aquela a embalagem seria essencial, não seria uma mera facilidade, né? Esse é um aspecto. Agora, sim, a verdade é que, não obstante essa decisão, o Estado tem uma legislação que ela, de uma forma, artigo 60, né, do nosso decreto estadual, artigo também 59, que ela, de uma forma geral, ela fala do direito ao crédito em relação a essas sacolas, né? E, na verdade, a lei complementar, nesse ponto, ela é bem geral, ela não é muito explícita, assim, não. Aí fica muito da interpretação da questão do que realmente é uso, consumo, que é insumo, foi com base nessa legislação federal, né, da lei complementar, da lei Candir, que o STJ fez essa interpretação. Agora, claro que cada estado, da forma como ele disciplinar, isso aí tem que prevalecer. E também tem uma orientação antiga aí da CATRE, né, da Cefaz, no sentido de dar esse direito a crédito nessas embalagens. Eu não sei, aí eu até indagaria dos senhores conselheiros se houve alguma modificação mais recente ou se continua essa mesma orientação, que inclusive a orientação citada aqui no parecer aqui do assessor, só um instante aqui. É o parecer do 021/2014 da CATRE, né? Que já se manifestou sobre a matéria, expressando o entendimento de que as embalagens fornecidas pelas lojas de departamento não são consumidas pelo estabelecimento, mas sim entregues aos clientes no mesmo estado de conservação em que foram adquiridos pelo sujeito passivo, gerando direito ao crédito do ICMS. Então, me parece que essa orientação aqui é no sentido justamente de dar esse direito ao crédito. Então, assim, ainda que essa orientação tenha mudado, eu não tenho notícia dessa mudança, por isso que eu estou indagando aqui aos senhores conselheiros, de qualquer forma, essa orientação ela deve persistir até o momento em que houver uma mudança de orientação, até porque o contribuinte ele vem se pautando, né, de acordo, de conformidade com as normas, com as orientações da Secretaria da Fazenda. Então, caso tenha ocorrido alguma mudança de orientação, essa mudança, a forma de agir do contribuinte deve ser cobrada, essa forma diferente, deve ser cobrada após a mudança de orientação.
Eu estou dizendo isso pelo fato dessa lavratura do auto-infração, não sei aqui exatamente a data, deixa eu ver aqui a data que ele foi lavrado. Se alguém tiver aí já de antemão para adiantar, eu agradeço. Aqui, deixa eu ver aqui. É 2017, né? 2017, 30 de outubro de 2017. Pois é, 30 de outubro de 2017. Acho que, aí eu não sei, me parece, aí até essa decisão aqui é como se de repente tivesse uma mudança de orientação. Eu desconheço, por isso que eu estou indagando aqui dos senhores conselheiros se houve uma mudança de orientação da CAT, de algum órgão consultivo da Secretaria da Fazenda em relação a essa questão do aproveitamento de crédito. Porque se não houve, eu entendo que não se pode mudar esse critério exigindo do contribuinte, antes dessa mudança, né, que ele, digamos, eu tenho um critério lá, a Cefaz está me orientando, dizendo que eu tenho direito ao crédito. Se eu mudo, eu só posso cobrar isso depois dessa mudança. Até então, o contribuinte estava agindo de acordo com a orientação da Secretaria da Fazenda. Há espaço para essa mudança conforme as orientações mais recentes das decisões do STJ, né? Mas aí teria que, talvez, a própria legislação trazer isso de uma forma, talvez, melhor, mais explícita, mais detalhada, e também a Secretaria da Fazenda mudar a sua postura. Mas, assim, pelo que eu vislumbro aqui, num primeiro plano, é que, de fato, seria improcedente por esse aspecto, né? Tendo em vista que não há nada aqui no estado do Ceará, porque aí tem estado, que aí cada estado vai regulamentar a situação de acordo com a sua ótica. Então, que talvez algumas legislações estaduais elas sejam mais exigentes, né, nesse aspecto. Me parece que o Estado de São Paulo autoriza esse crédito, então, assim, vai depender muito de cada estado. Então, assim, nesse primeiro plano, eu entendo que tem razão parecer quando eles se posicionam pela improcedência, por esses motivos aqui mencionados, né? Mas, assim, antes de mais nada, eu gostaria de saber se alguém tem conhecimento, assim, até porque eu fui analisar esse processo ontem, à noite, e não tive tempo de fazer essa pesquisa, e também assim, não, vou deixar para indagar dos conselheiros, alguém da Cefaz, ou mesmo dos contribuintes, se houve algum posicionamento, ou alguma mudança, né, em relação a essa orientação da Cefaz. Então, por hora, são essas considerações, senhores conselheiros. Obrigado. Obrigado, Biratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Quem deseja falar alguma coisa? Com relação se houve ou não alteração da legislação, que o doutor Biratã enfatizou, algum que você gostaria de se manifestar? Presidente, eu vou abordar a questão da legislação, né? A legislação está posta, né? Até agora não houve essa alteração, pelo menos eu não vi alteração alguma no sentido de vedar esse crédito, tá? Então, a situação está posta. A gente tem que ter também, como disse a Procuradoria, no sentido de que essa decisão que houve do ministro Benedito Gonçalves, ele o fez dentro de um caso, de um Estado que deve ter na legislação alguns critérios para usufruto desse crédito, que não é o caso aqui do Ceará. O caso do Ceará, ele deixa clara essa questão da permissão do crédito do material de embalagem, né? Havendo mudança de orientação por parte da Cefaz em parecer, me parece que nem assim, doutor Biratã, seria possível da gente fazer uma alteração na legislação, porque seria um parecer entre um caso específico, entre partes, e não com efeito erga omnes, né? Agora existe a previsão de a CATRE sair com parecer efeito erga omnes. Antigamente não existia essa previsão, né? Todos os pareceres eram interpartes, então o efeito só vinculava as partes. Então, esse parecer que aí está, ele vinculava as partes cumprindo a legislação, né? Eu não tenho notícia de um parecer de efeito erga omnes
no sentido de dar uma orientação para que o crédito seja vedado nos casos de material de embalagem. Assim, o que eu entendo é que a legislação ela não foi alterada. Vou até olhar aqui no decreto 33.227, que é só para descarga de consciência, porque a época, o que valia é o decreto da época, o regulamento da época. Então, a parte geral, agora no decreto 33.227, eu vou ver se isso foi mudado, que eu acho que não foi mudado. Então, assim, presidente, eu não vejo como se atribuir, mesmo com essa decisão do STJ trazida pelo auditor fiscal na informação complementar, não vejo como se atribuir procedência nessa questão. Eu acho que a nossa legislação é muito clara na permissão do crédito, não existe nenhuma condição lá no dispositivo, no 63. Então, assim, embora tenha o auditor fiscal se embasado nessa decisão do STJ, não me parece que seja apropriada a legislação do Estado de Ceará. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, está em discussão. Doutor Wander? Senhor presidente, aqui seguindo essa linha de raciocínio do conselheiro Leilson, só complementando, no artigo 61 do decreto 33.327, para fins de compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo. Aí, no inciso 3, há um material de embalagem a ser utilizado na saída da mercadoria sujeita ao imposto. Eu acho que permaneceu, conselheiro Leilson. Pronto, presidente, eu ia fazer essa consulta, o doutor Wander me salvou aqui. Presidente, embora não é que seja um auto de infração, que seja lavrado de uma forma, como é que eu posso dizer, não embasada, tem um precedente lá no STJ, mas esse precedente se adequa à legislação daquele Estado ao qual houve a discussão judicial sobre aquela permissão do crédito, que não é o caso do nosso Estado, como disse o doutor Biratã. E, doutor Biratã, volta a reafirmar, houve alteração da permissão de agora a CATRA, a consultoria, sair com pareceres de efeito erga omnes. Isso é coisa nova, acho que 2019 para cá, 2018 para cá. Tá? À época não existia, né, essa permissão, apenas os pareceres de efeito interpartes. E no caso de um parecer de efeito erga omnes, mesmo que, sei lá, dando uma interpretação contrária ao que está na legislação, a Cefaz poderia dizer o contrário do que está dito lá no decreto. Mas eu não tenho notícia de nenhum parecer de efeito erga omnes, nenhum. Não é só em relação à questão aí do crédito de embalagem, não. Eu acho que ainda não foi emitido nenhum parecer nesse sentido, de efeito erga omnes. Doutor Leilson, eu fiz essas indagações até porque, assim, me chamou a atenção o fato do, assim, tendo em vista que já existe essa legislação, né, estadual já há bastante tempo, tem essa orientação da CATRA, embora não tenha efeito erga omnes, mas, de qualquer forma, embora seja para outros estabelecimentos, não deixa de ser uma orientação do Estado, então, os contribuintes também podem se espelhar, utilizar isso como um parâmetro, digamos assim, e aí, assim, a gente sabe que os auditores têm sua independência funcional, a lavratura de audifração, mas que muitas vezes passa por um supervisor, uma orientação, rapaz, tem esse auto aqui que você lavrou com base nessa decisão da STJ, mas nossa legislação ela trata de uma forma específica o assunto. Aí por isso que eu fiz essas indagações, porque eu nunca tinha visto assim, uma lavratura do auto de infração em relação à vedação desse tipo de crédito, né? E aí será que houve alguma mudança? Por que o fiscal em 2017 chegou a lavrar esse auto? Aí por isso que me surgiu essas indagações aí como a maioria de vocês assim tem mais contato no dia a dia da auditoria fiscal, aí por isso que eu lancei fiz esses questionamentos, entendeu? Nós estamos esclarecidos aí. Obrigado, doutor Biratã, doutor Leilson, por esclarecimento. Senhores, o processo já está bastante discutido, os senhores querem mais debates ou podemos votar? Então, vou colher o voto. Doutor Marcos, como vota?
Presidente, eu conheço do exame necessário, negando provimento, para confirmar a decisão singular da acusação fiscal, de acordo com a decisão singular e a PGE. Doutor Alexandre Goiana. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Leide. Com o relator, senhor presidente. Doutor Leilson. Presidente, com relator, só uma dúvida. O parecer foi pela procedência ou improcedência? Improcedência. Foi só aqui está com procedência, né? Mas é improcedência, né? Improcedência. Acho que tem um erro na pauta, né? Relator. Arquivo-cozinho na pauta. E doutor Wander, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão absolutória exarada de primeira instância, nos termos do parecer da assessoria, adotado pelo representante da douta PGE. Esta decisão para este primeiro processo. Dando seguimento à nossa ordem do dia, anuncio o processo de recurso 135/2018, aí 2017-19-098. Recorrente, Lojas Riachuelo S.A., recorrido, Seju. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Houve um pedido de sustentação oral, mas os advogados declinaram de comparecer a esta sessão. Está presente o representante da PGE, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, doutor Henrique José Leal Gereissati. Bom dia, senhores. Primeiramente, meus cumprimentos aqui a todos os presentes. Doutora Silvana, doutora Lineide, senhor secretário, senhor presidente, senhor procurador. Esse processo pode ser que seja, eu não gosto de dizer que é simples, né, presidente, mas, de qualquer maneira, acredito que seja. Ele trata, na realidade, da acusação de extravio, perda ou inutilização de livro fiscal ou contábil, né? Segundo o relato do auto de infração, no decorrer da ação fiscal plena, referente aos exercícios de 2012 e 2013, o contribuinte for intimado, através do termo de início 2017-09258, a apresentar os livros caixa referente aos períodos auditados. Todavia, a referida solicitação não for atendida, caracterizando assim um descumprimento ao disposto no artigo 77, parágrafo 1º da Lei 12.670/96 e artigo 260 do Decreto 24.569/97, com penalidade prevista no artigo 123, inciso 5º, a linha D, da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258/2017, combinando em multa no valor de R$ 4.701,36, ou seja, 800 UFIs por exercício. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente que seja declarada tempestiva sua impugnação, como também que seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face do disposto no artigo 151, inciso 3 do CTN, especialmente para fins de usufruto do FDI e de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Requer ainda, de forma preliminar, que o presente ato seja declarado nulo em consequência de irregularidades no termo de conclusão de fiscalização, em especial por ausência de base de cálculo e alíquota aplicável, afrontando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Questionam também a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e outubro de 2012, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, a impugnante defende a total improcedência da autuação, em virtude da comprovação que se trará aos autos, a saber, os livros fiscais que comprovarão a idoneidade das operações. E aqui, só adiantando, senhores, esses livros não foram acostados ao processo, né? Afirma que a fiscalização não realizou qualquer pedido à matriz, possuidora de fato e de direito de toda a contabilidade do grupo, requerendo de pronto a realização de perícia técnica em nome da busca da verdade material no processo administrativo. Por fim, caso mantida a atuação, solicita a aplicação de penalidade mais branda por força do artigo 112 do CTN, em especial a penalidade disposta no parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670/96,
alterado pela Lei 13.418, isto é, multa de 1% do valor da operação. Aquele artigo 126 que fala das operações cujo imposto já tenha sido pago, né, e o parágrafo único quando estão regularmente escriturados, né. Eu até, assim, já adiantando também, nesse caso, eu acho que essa penalidade ficaria até mais alta do que a que foi imposta, né, mas foi solicitado pela defesa. O julgador de primeira instância afasta a nulidade levantada na defesa, bem como a solicitação de perícia. E, no mérito, decide pela procedência da autuação, rebatendo todos os argumentos suscitados na defesa. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica e reforça todos os pedidos suscitados na instância singular. A única diferença aqui com relação à impugnação é que, no final, ele pede o enquadramento no artigo 878, 3G do nosso regulamento, que, na realidade, é falta de escrituração de nota fiscal de entrada. Também eu acho que talvez tenha sido um equívoco aqui na hora da confecção do recurso, né? O processo é encaminhado para a assessoria processual tributária, que emite parecer sugerindo a confirmação da decisão de primeira instância. Seria esse, presidente, o breve relato. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Senhor presidente, conselheiros, a nossa manifestação também é bem objetiva. Por quê? É o descumprimento de uma obrigação acessória, no caso, extravios, né? Aqui, isso aqui, decisão de primeira instância, de procedência, extravio pela inutilização do livro caixa, exercício 2012 e 2013. A empresa, ela pede, eu até, se o relator puder explicar melhor, porque ela pede um tipo de perícia que é a possibilidade de entregar posteriormente essa documentação, né? É isso mesmo, senhor. Realmente, ela pega a perícia no sentido de entregar, durante essa perícia, esses livros caixas, né? Que, na realidade, o tempo hábil não seria mais esse, né? Pois é. Então, você não pode suprir esse tipo de situação, né? Se no momento da ação fiscal ali, esses livros inexistem, foram extraviados, então, assim, realmente... E aí fica só nisso, esse pedido, né? Então, a meu ver, não vejo como ser acolhido esse tipo de pedido. A penalidade que a parte pede de enquadramento, a meu ver, não tem como ser acatada, até porque existe uma penalidade específica, né? Que é a do 123.5D da Lei 2.670, com a nova redação da Lei 16.258/17, que é 800 ofícios por cada livro ou documento extraviado, né? Independente da outra penalidade ser menor ou maior, a penalidade específica, mas segundo o relator, até seria maior, segundo os cálculos dele, seria até maior do que essa penalidade específica aqui, é objeto da autuação, né? De qualquer forma, a penalidade específica aqui não tem como a gente fugir da sua aplicação. Decadência também não há como ser acatado, né? Aqui ninguém está falando de declaração de imposto, né? Então, assim, não há que se falar em homologação de nada aqui, apenas um descumprimento aqui de uma obrigação acessória da empresa ter esses livros aqui, ter apresentado e não fez, né? Então, assim, essas questões aqui, na nossa ver, são bem objetivas, bem claras. Por isso, senhor presidente, senhores conselheiros, nós aqui pedimos a confirmação do julgamento de primeira instância e do auto de infração. Era só. Obrigado. Obrigado, Biratã. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Henrique quer falar alguma coisa? Doutor Leilson? Presidente, eu acho que o doutor Biratã aqui até esgotou aqui digamos assim, as dúvidas, né? Ele passou aqui por todos os pontos, né? De forma mais objetiva, assim, falando realmente o pedido de perícia. A ideia é que ele alega o princípio da ampla defesa e do contraditório, né, para apresentar e da verdade material, mas o que ele solicita, na realidade, é a apresentação desse documento posterior, né, que não teria mais tempo hábil para isso, né, que teria essa omissão ocorreu no decorrer da ação fiscal, né, que realmente prejudicou aqui o desenvolvimento da ação. Não vejo como ser acatado esse pedido, né, e com relação à nulidade também,
ele alega que o termo de conclusão não está completo, né, por não constar a base de cálculo e a lei que está aplicável, né, e fala também dos dispositivos infringidos, né. Esses dispositivos estão no auto de infração, não estão no termo de conclusão, mas até por se tratar de obrigação acessória, não caberia aqui falar de base de cálculo nem de alíquota aplicável, né, porque a multa é uma penalidade autônoma, né, que é de 800 do FIS por exercício, né. Em relação à decadência, o doutor Biratã também já falou, né, não há lançamento a ser homologado, porque seria, mais uma vez, uma obrigação acessória, né, então não caberia a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E no mérito, existe uma legislação específica para isso, né? Foi aplicada pelo auditor, e até a penalidade sugerida pelo próprio recurso, né, no meu entender, seria até mais onerosa para o contribuinte, né? Então, enfim, seriam essas as considerações. Se alguém restava com alguma dúvida em relação ao processo. Em relação à questão do pedido de perícia, é interessante assim, se ele tivesse sair, na época da atuação, já teria trazido aos autos essa documentação, né? E posterior não pode, ele não pode depois, digamos, na época não tinha, depois, em data posterior, fazer e apresentar. Então, assim, não tem para onde correr, né? Ficou muito vago esse pedido dele. Até porque ou é ou não é, né? Ou apresentou do caixa ou não apresentou, né? Exato. Tem uma. Senhores, mais discussão ou já querem votar o processo? Então, vou colocar em votação. A primeira ponto a ser suscitada aqui é a nulidade em razão da irregularidade no termo de conclusão e fiscalização, que falta basical, o valor do crédito lançado e dispositivos legais. Doutor Henrique Gereissati, como vota essa questão? Presidente, eu afasto a nulidade, né, por considerar que os dispositivos legais estão efetivamente discriminados no auto de infração, né, e como eu já havia falado, por se tratar de multa autônoma, por descumprimento de obrigação acessória, não teria alíquota para ser aplicada nem base de cálculo, né, porque existe uma penalidade específica, uma multa autônoma de 800 UFIS para a infração, né, e que em momento algum a defesa teve prejuízo em relação a essas informações, né, a defesa realmente tratou do aspecto de todo o processo, né, por isso eu afasto a nulidade. Doutor Elineide? Doutor Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos Mota? Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Voto com o relator, senhor presidente. Pronto. A nulidade suscitada foi afastada por votação unânime. Com relação à decadência, com o voto, doutor Henrique? Presidente, eu afasto também com base no artigo 1731 do CTN, né, por se tratar de obrigação acessória, não havendo o lançamento a ser homologado. A matéria é bastante conhecida sobre decadência de descumprimento de obrigação acessória, e eu creio que tu já tem um posicionamento firmado. Alguém vota divergente do relator nessa matéria? Então, afastado a decadência citada para a parte. Com relação ao pedido de perícia, doutor Henrique? Presidente, também afasto por entender não ser cabível, nesse momento, a apresentação de nenhum livro que é motivo da própria atuação, né? Doutor Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Relator, presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Tem a questão do reenquadramento, esse se confunde com o mérito, né? É o mérito em si da acusação. No mérito, como vota o doutor Henrique, e enfatizando a penalidade cabível, o caso. Presidente, voto por receber do recurso ordinário, né, negar-lhe provimento e confirmar a decisão condenatória de primeira instância, né, no sentido de manter o enquadramento, né, disposto no auto, né, se eu não me engano, o artigo
123, inciso 5º, a linha D da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017, por ser específico para o caso. Doutora Elineide, como vota? Com o relator. Doutor Leilson? Sigo o relator. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. E doutor Alexandre? Também acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega o improvimento e confirma a decisão condenatória exarada por instâncias nos termos do parecer da assessoria adotado pelo representante da douta PGE. Esta decisão para este processo. A sessão está fluindo hoje bem rápida, bem tranquila, né? Para dar continuidade aqui no nosso processo. Continuar, presidente. O processo de recurso 1339-2018, aí 2017-19-438. Recorrente, Lojas Riachuelo S.A., recorrido CEJU. Relatora doutora Maria Elineide Silva e Souza. Houve pedido de sustentação oral, mas os advogados declinaram de comparecer à presente sessão virtual. Está presente o doutor Biratã Ferreira de Andrade, representante da douta PGE. Com a palavra, a doutora Maria Elineide Souza. Obrigada, senhor presidente. Continuando na mesma... Não é a mesma ação fiscal, mas é o mesmo contribuinte, a Riachuelo, só que essa loja aqui é a loja do Iguatemi. Esse auto trata da falta de escrituração de notas fiscais de entrada. O contribuinte é acusado de não escriturar 141 notas fiscais de entrada nos exercícios de 2002, 2012 e 2013. O agente do fisco indica como infringido o artigo 276-G, inciso 1, do decreto 24.569/97, e aplica a penalidade prevista no artigo 123.3G da Lei 2.670/96, com as alterações da 16.258, ou seja, 10% do valor da operação. Na informação complementar, ele esclarece que a autuada estava cadastrada junto à Cefaz, no regime de recolhimento normal, enquadrada no CNAE 47.13.001, lojas de departamento ou magazines, e obrigada à escrituração fiscal digital, que constatou que nos exercícios de 2012 e 2013, a autuada não escriturou 141 notas fiscais destinadas a ela. Foi emitido um termo de intimação, no caso, o 2017-08710, solicitando a justificativa para não escrituração das mencionadas notas fiscais em anexo, e, transcorrido o prazo, a parte não apresentou nenhuma justificativa, daí a razão da lavratura do auto de infração. O contribuinte vem aos autos e apresenta defesa tempestiva, encontra-se as folhas 25 e 40 dos autos, argumentando inicialmente a necessidade do recebimento da impugnação, com suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151.3 e 206 do CTN, a irregularidade do termo de conclusão por ausência de indicação na base de cálculo e alíquotas nos termos dos artigos 30 e 53 do decreto 25468/99. Também requer a decadência do direito do fisco lançar o crédito referente aos meses de janeiro a outubro de 2012, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Requer a realização de perícia para demonstrar a verdade material dos fatos. Alega anexar um livro registro de entrada de 2012 e 2013, bem como os recibos de entrega de escrituração fiscal digital dos períodos. Afirma que as notas fiscais não escrituradas foram posteriormente corrigidas em decorrência de nota fiscal de entrada, cancelando a operação. E requer de forma alternativa a aplicação do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670/96, alterado pela 13.418. O julgador monocrático decide pela procedência da acusação. O julgamento encontra-se às folhas 69
até a 77 dos autos. Ele afasta a preliminar de nulidade, pois entende que o termo de conclusão contém as principais informações previstas no artigo 822 do Decreto 24.569/97, dentre as quais o número e a data do auto de infração lavrado, o motivo da autuação, a base de cálculo, os valores de ICMS e multa. A declaração de nulidade requer que o vício formal produza prejuízo certo e irreparável. No caso, não foi demonstrado nenhum prejuízo. Também afasta a decadência, com base no artigo 173.1 do CTN, por se tratar de descumprimento de obrigação acessória. E também afasta a diligência, porque não foi apresentado nenhum quesito ou contraprova que demonstrasse a necessidade de uma realização de perícia. E no mérito, mantém a penalidade sugerida pelo fiscal da aplicação do artigo 123, 3G da Lei 2.670/96, com alterações da 16.258. Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte vem aos autos e praticamente ratifica tudo que foi apresentado na defesa, ou seja, a necessidade de recebimento da impugnação com suspensão da exigibilidade, a nulidade do auto de infração por irregularidade no termo de conclusão de fiscalização, diante da ausência de indicação de base de cálculo e alíquota, a decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, a realização de uma perícia para demonstrar a verdade material dos fatos, e aqui alega que, quando da apresentação da defesa, ele anexou o livro Registro de Entrada de 2012 e 2013. Na realidade, ele anexa um livro, mas não é o livro de entrada da FD, já esclarecendo, assim, uma questão de fato. Afirma que as notas fiscais não escrituradas foram posteriormente corrigidas em decorrência de nota fiscal de entrada cancelando a operação, e requer a aplicação do parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.670/96. O parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, número 310/2020, que encontra-se as folhas 99 e 102 dos autos, sugere o conhecimento do recurso ordinário, da parcial provimento, em razão do reenquadramento da penalidade, para a prevista no artigo 123, 8L da Lei 12.670/96, alterada pela 16.258, por ser mais benéfico ao contribuinte. Senhor presidente, é este o relato, de forma sucinta. Obrigado, doutora Leite. Com a palavra, doutor Biratã. Senhor presidente, senhores conselheiros, em relação à primeira arguição de nulidade, a mesma não tem realmente como ser acatada, tendo em vista que o auto não é bem claro, com a indicação, a descrição da infração, da ausência de escrituração dos documentos fiscais no livro de entrada e a sugestão de penalidade do artigo 123, 3G da Lei 12.670, de forma que não vejo aqui como acatar essa arguição aí de nulidade do auto de infração por prejuízo ao direito de defesa, ou irregularidade no termo de conclusão, de fiscalização, ou ausência de indicação da legislação, do par de cálculo, alíquotas. A nosso ver, não há qualquer equívoco capaz de modificar o auto de infração da forma como requerido, né? Quanto ao pedido de decadência, também deve ser rejeitado, tendo em vista que se trata de cumprimento de obrigação acessória, né? Com relação ao pedido de conversão do custo do processo de perícia, também entendemos pela rejeição do pedido, tendo em vista que a parte ela apresenta o CD, só que esse CD aqui, apresentado, ele contém alterações promovidas pela recorrente, nesses registros de entradas,
mas realizada em data posterior ao lançamento fiscal, ou seja, no dia 5 de dezembro de 2017, portanto, posterior ao lançamento fiscal, razão pela qual essas alterações procedidas posteriormente não têm o condão de invalidar a autuação fiscal dada à época, né? Então, nesse sentido, nós também somos pelo indeferimento. E com relação, nos resta tão somente aqui a questão da discussão da penalidade, e como todos já sabem, nosso entendimento é pela aplicação do artigo 123, 3G, por se tratar de uma penalidade específica para a espécie. Então, são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, Piratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Doutora Elineide, quer falar? Quero. Só fazer uma observação que a penalidade do artigo 123, 3G, à época, era uma vez o valor do imposto, e nessa tabela, na relação de notas, nós temos notas com tributação e sem tributação. Então, com relação às notas com tributação, até mesmo porque a grande maioria tem origem em São Paulo, no sul do país, elas vêm com 7%, então aplicar a penalidade da época se torna mais benéfica, né? Então, com relação a essas notas que são de origem do Sul, a gente aplica o 123 3G, né? E com relação às não tributadas, permanece a mesma, né? Do 126, porque é 10%, tanto na redação atual como aplicando a redação da época. A doutora Elineide tem como fazer essa estratificação? Tem. Eu só não consegui fazer para trazer os cálculos integrais agora aqui na sessão. Não reduz muito, mas reduz alguma coisa. Daí a questão da parcial procedência. Certo. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Creio que... Presidente, é só para corroborar esse entendimento da doutora Elineide, para os que entendem na aplicação do 3G e do 126, que no meu caso também, embora seja uma outra filial, é o mesmo tipo de infração, e no meu caso, o fiscal, ele colacionou uma planilha em que eu pude separar as tributadas e não tributadas e a redução mesmo. No meu caso, passa de 48 mil para 37 mil. Por isso que esse pensamento da doutora Elineide é correto. Também lá tem operações não tributadas e tributadas. E quase tudo vem realmente de São Paulo. Doutora Luiz, eu não perguntei no início, então os dois processos podem ser votados em conjunto? Sim, presidente. Sim, são reachoeiros diferentes, mas aqui são dois exercícios, 2012 e 2013, que eu acho que é o da doutora Elineide também. Também. Dois exercícios. Tá? E aqui operações tributadas e operações não tributadas, e as mesmas alegações de defesa. Tem esse pedido também de perícia, só uma dúvida em relação a essa questão também, do CD também, que ele apresenta também, alteração posterior, a mesma situação. Decadência, pedido de decadência, preliminar de nulidade, porque o auto-infração não contém todos aqueles requisitos, né? O termo de conclusão, melhor dizendo, não contém todos aqueles requisitos, uma preliminar de decadência e parcial até em 2012, e também a questão da perícia. Doutor Piratã, então, assim, eu não vejo nenhum prejuízo, assim, embora sejam estabelecimentos distintos, mas as questões são as mesmas, as arguições são as mesmas, segundo os relatores, né? Segundo o doutor Leilson, aí há uma semelhança em relação às argumentações. Então, assim, o entendimento vai ser aquilo que vai ser o mesmo, assim, de acordo com cada um, logicamente. Aí cada um tem sua penalidade, aquela que entende melhor a ser aplicada, mas, de qualquer forma, as questões postas em análise são as mesmas. Então, não vejo nenhum prejuízo para que eles sejam votados em conjunto, senhor presidente. Obrigado, Piratã. E aí já faço a minha manifestação em relação ao primeiro processo da doutora Maria Elineide, já serve aí para o processo do doutor Leilson.
Obrigado, doutor Biratã. Então, senhores conselheiros, nessa votação, vamos votar os processos de recurso 13339/2018 e o processo de recurso 136/2018. O primeiro de relatoria da doutora Elineide e o segundo de relatoria do doutor Leilson. Sim, doutor Leilson. Só perguntando à doutora Elineide se, no caso dela, tem essa preliminar de nulidade, porque o termo de conclusão não traz todos os elementos necessários para identificar. Tem sim, doutor Leilson, tem sim. Eu até mencionei que ele alega que é uma nulidade por incompetência do agente do fisco, né, por cerceamento ao direito de defesa, nulidade absoluta. Foi afastada em primeira instância e o parecer também sugere que seja afastada. Então, ambos os processos têm os mesmos pedidos do recurso, né? Mesmos pedidos. Eu tinha verificado. Eles estão aptos a votar, então? Cada um tem a sua opinião, né, sobre o 3G ou o 8L. A minha pergunta aí, doutora Elineide, é só, assim, do ponto de vista prático, né? Pelo que eu entendi, a aplicação do 3G, ela se torna mais benéfica do que o 8L nessa situação, é isso? Não, eu não fiz essa comparação, porque eu não aplico o 8L, mas ela é mais benéfica em relação à alteração do 3G na redação que está agora posta, atual, que é 10%. E à época era uma vez o valor do imposto, e como o imposto destacado vem do Sul, a maioria das notas, então é mais benéfico. Entendi, perfeito. Lembrar que... Alexandre, eu acho que não seria... O 8L, como entende o senhor, como entende o doutor Wander, como entende o doutor Marcos, ele é mais benéfico para quem entende 128, o 8L, porque limita, 2%, né? Ou limitado a 1.000 FICE, né? Mas é 2%. Quando você coloca esses 2% na base de cálculo, ele vai ser menor do que quem entende pelo 123 3G. No nosso caso, quem entende pelo 123 3G é que, aplicando a legislação da época, é mais benéfico que se aplicar a legislação, a redação trazida pela 16258/2017. Senhores, mais algum esclarecimento? Todos estão aptos a votar? Eu vou começar o voto do doutor Elineide, depois do doutor Leilson, e segue a votação normal. Doutora Elineide, como vota a questão da nulidade? Senhor presidente, a exemplo do processo anterior, eu afasto a nulidade do termo de conclusão, né, por entender que não foi os elementos que possam estar não presentes, não causa cerceamento ao direito de defesa do autuado. Então é isso, com essa nulidade do seu processo. Idem, presidente, afaste também. Doutor Wander? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutor Marcos? Com os relatores, presidente. Doutor Alexandre? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhor presidente. Com relação à decadência, doutora Elineide? Senhor presidente, eu afasto, considerando que se trata de obrigação acessória e, como tal, rege-se pelo artigo 173.1 do CTN. Doutor Leilson? Idem, presidente, afasto. Doutor Wander? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutor Marcos? Com os relatores. Doutor Alexandre? Com os relatores também, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhor presidente. Com relação ao pedido de perícia suscitado, doutora Leite. Também afasto, porque feito de forma genérica e não apresentou contraprova necessária. Doutor Leilson? Em mesmo sentido, presidente. Doutor Wander? Com os relatores, senhor presidente. Doutor Marcos? Com os relatores. Doutor Alexandre? Também com os relatores, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhor presidente. Pronto. A questão do reenquadramento vai ser mérito. No mérito, como vota o doutor Elineide? Julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, considerando, né, a aplicação do artigo 123 3G na redação originária para as operações tributadas e o artigo 126 para as não tributadas. Doutor Leilson?
Presidente, no mesmo sentido. Doutor Wander. Senhor presidente, pedindo vênia aos ilustres relatores, eu voto pelo reenquadramento da penalidade ao artigo 123.8L. É como voto, senhor presidente. Doutor Marcos. Presidente, acompanha a primeira divergência. Doutor Alexandre. Acompanho o primeiro voto divergente, senhor presidente. Doutor Henrique. Presidente, acompanha os relatores. Então, verificado o empate, compete ao presidente da segunda Câmara decidir sobre a matéria. No caso em questão, eu já venho reiteradamente manifestado no sentido de que a fase de escrituração, livro de entrada FD, tem penalidade específica e, no caso, deve ser regida pela 123.3G, né? Então, eu afasto a aplicação do artigo 123.8L da Lei 12.670/96. E, no caso concreto aqui, é 3G para as tributadas e 126 caput para as isentas não tributadas ou sujeita à substituição tributária com retenção. Esta decisão, os relatores permanecem como no processo para redigir as respectivas definições. Esta decisão para ambos os processos. Senhores, já percorremos a nossa pauta de hoje. Estão encerrados os trabalhos pautados. Está aberto para assuntos gerais. Não havendo assuntos gerais, quero agradecer a todos, desejar um bom dia, bom trabalho. Estaremos presentes aqui amanhã, às 8h30. Terão em processo da Riachuelo também, acho que vai ser também uma sessão relativamente tranquila, como foi a de hoje.